Oi. Eu sou a irmã Leonor, tenho 38 anos. E ainda estou aprendendo a lembrar que antes de ser irmã, eu era só Leonor Martins, uma menina de olhos grandes que sonhava em pintar o mundo. Nasci em Évora, no interior de Portugal. Cresci em uma casa onde os ruídos do coração eram calados com orações. Minha mãe faleceu cedo, quando eu tinha 9 anos, e meu pai, um homem duro, de poucas palavras, acreditava que o silêncio era a melhor maneira de educar. Aos 15 anos, pedi para entrar para o convento das Irmãs da Misericórdia de Nossa Senhora de Fátima, nos arredores de Coimbra. Disseram que eu era jovem demais, mas minha decisão já estava tomada. O mundo lá fora me parecia grande e assustador. Aqui dentro, pelo menos, havia regras, horários, estrutura e silêncio. Durante mais de 20 anos, levei uma vida simples, de oração, tarefas e retiro. Nunca reclamei. Nunca perguntei. Mas, sempre escondi algo. Um pequeno caderno, guardado dentro do meu travesseiro, com desenhos que ninguém jamais viu. Pinturas feitas à noite, com lápis emprestados, à luz fraca de uma vela. Meu coração ali respirava, escondido. Eu tinha enterrado esse dom, achando que Deus não me queria inteira, mas apenas obediente. Tudo mudou numa manhã de quinta-feira. A Madre Elisa, superiora do nosso convento, me chamou à sua sala. Leonor, você vai acompanhar a irmã Teresa na missão de apoio à paróquia de Cascais. Estão montando uma exposição de arte infantil para o evento beneficente da paróquia. Você tem mãos delicadas. Vai ajudar na organização. Engoli em seco. Arte. Deus, era um teste. Aceitei. Claro. Como sempre. Sem levantar os olhos. Sem mostrar o que aquilo me despertava. Quando cheguei à paróquia, a exposição já estava sendo montada. Crianças correndo. Papéis coloridos. Pincéis e cavaletes espalhados. E no meio da confusão, ele apareceu. Thomas. Camisa branca manchada de tinta, cabelo bagunçado e um sorriso que parecia entender mais do que dizia. Você que é a irmã enviada do convento? Sim. Irmã Leonor. Sou Tomás. Sou artista plástico e ajudo nesse projeto há 3 anos. Seja bem-vinda. Apertei a mão dele com a ponta dos dedos. O calor da sua pele ficou por segundos demais na minha. Meu coração não entendeu o que estava acontecendo. Talvez tivesse acordado de um sono muito longo. Durante a manhã, ele me mostrou a disposição das obras, o espaço onde ficaríamos, e falou sobre como a arte era uma linguagem que curava. Essas crianças passaram por coisas duras, irmã. Mas quando elas desenham, elas respiram melhor. É como se a dor ganhasse cor. Olhei para ele. E senti um nó na garganta. Talvez ele tivesse dito aquilo para mim, sem saber. Naquela noite, voltei ao pequeno quarto que me cederam na paróquia. Antes de dormir, abri meu caderno pela primeira vez em semanas. E desenhei. Sem medo. Sem vergonha. Como quando eu tinha 9 anos. Desenhei o rosto dele. Mas sem olhos. Como se ainda não soubesse o que via. Eu não dormi bem naquela noite. O quarto era confortável, havia silêncio, e as cortinas balançavam com o vento leve que vinha do mar ali perto de Cascais. Mas dentro de mim, algo se movia. Como se uma parte esquecida da minha alma tivesse sido acordada, e ela não queria voltar a dormir. O rosto dele ainda estava no meu caderno. Sem olhos. Sem nome, mesmo que eu já soubesse o dele. Na manhã seguinte, coloquei o hábito com mais cuidado que o habitual. Não porque queria parecer diferente, mas porque me sentia diferente. Na sala de pintura, as crianças já estavam espalhadas pelo chão, rindo e brincando com tinta. Tomás organizava os materiais, de costas para mim. Quando se virou e me viu, sorriu com leveza. Bom dia, irmã Leonor. Dormiu bem? Tentei. Respondi.
Ele me entregou um avental. Hoje você também vai pintar. Arregalei os olhos. Ah, não, estou aqui só para ajudar. Ele se aproximou. Não muito, mas o suficiente para que eu sentisse o perfume suave de tinta e madeira. Ajudar também é se permitir. As crianças precisam ver adultos que não têm medo de criar. Não soube o que responder. Sentei num canto, entre duas meninas pequenas, e comecei a pintar com dedos tímidos. No início, só formas abstratas. Depois, folhas, céu, mãos. E, sem perceber, pintei olhos. Os dele. Nos dias seguintes, viramos uma rotina. Tomás sempre sorria quando eu chegava. Às vezes, conversávamos sobre arte, outras vezes sobre fé. Você sempre soube que queria ser freira? Ele perguntou num fim de tarde. Estávamos guardando os pincéis. As crianças já haviam ido embora. Pensei antes de responder. Não exatamente. Mas foi o caminho que escolhi, ou que me escolheu. Ele assentiu, como quem respeita. Mas havia algo nos olhos dele. Não julgamento, nem curiosidade. Era ternura. E, você é feliz? Ele perguntou, com cuidado. Demorei. Mas fui honesta. Fui. Por muito tempo. Hoje, não sei. Houve silêncio. Mas não era o mesmo silêncio do convento. Era um silêncio carregado de perguntas que ninguém ousava fazer. Uma tarde, choveu. As crianças não vieram. Fiquei sozinha na sala de arte, organizando papéis e materiais. Tomás entrou, ensopado. Esqueci o guarda-chuva. Disse, rindo. Eu também ri. Uma risada curta, sincera. Já não lembrava da última vez que tinha rido assim. Ele tirou o casaco molhado e pendurou perto da porta. Veio até mim. Os cabelos pingavam. Hoje estamos só nós dois, irmã Leonor. Minha respiração falhou por um instante. A senhora vai me permitir um desafio? Assenti, confusa. Ele pegou uma folha grande, colocou sobre a mesa e disse: Vamos pintar juntos. Mas com os olhos fechados. Um traço de cada vez. Sem pensar. Fiz o sinal da cruz, num reflexo antigo. Depois fechei os olhos. Senti o pincel na minha mão. Senti o som da tinta se misturando. E então, senti a dele, por cima da minha, conduzindo com leveza. Nada além do gesto. Nada além do toque respeitoso. Mas dentro de mim, o mundo girou. Quando abri os olhos, vi o papel manchado. Nada bonito. Mas algo vivo. E quando olhei para ele, vi os olhos completos. Claros. Calmos. Você tem medo de viver, Leonor? Ele perguntou, baixo. Minha voz não saiu. Só o coração respondeu. Alto demais. Naquela noite, fiquei ajoelhada por mais de 1 hora. Não pedi perdão. Nem direção. Apenas permaneci. Em silêncio. Esperando que Deus me respondesse com algo. Qualquer coisa. Mas tudo que eu sentia era o cheiro da tinta ainda em minhas mãos. As manhãs em Cascais começaram a ter outro gosto. Mesmo com o hábito pesado e o rosário nas mãos, sentia como se estivesse flutuando. Era como se as cores daquela sala de pintura tivessem tingido partes da minha alma que antes eram em preto e branco. Eu ainda era a irmã Leonor. Mas dentro de mim, a Leonor começava a sussurrar mais alto. Tomás continuava gentil, presente, respeitoso. Nunca cruzava nenhum limite, mas às vezes, o modo como me olhava era mais intenso do que qualquer toque. E isso era o que mais me desestabilizava. Num sábado pela manhã, enquanto ele desenhava com um grupo de meninos, eu observava de longe. Os traços leves, os dedos manchados de tinta, o sorriso fácil. De repente, ele me chamou. Irmã Leonor, venha ver isso. Me aproximei, sorrindo.
Uma das crianças havia desenhado um campo cheio de flores com uma freira no meio, e no canto da folha, ela havia escrito: "Ela sorri diferente aqui." Fiquei sem palavras. Sorri. Sim. Mas, diferente de onde? Tomás leu também, e depois me olhou, sério, com os olhos profundos. Elas veem o que a gente tenta esconder. Naquela noite, enquanto eu organizava os pincéis antes de ir embora, Tomás me ofereceu uma carona até o alojamento. Está ficando tarde, e parece que vai chover outra vez. Prefiro caminhar. Eu posso ir ao seu lado, então. Disse com um sorriso meio tímido. Não consegui negar. Andamos lado a lado pela rua de pedras úmidas. Ele falava sobre a infância, sobre como perdeu a mãe cedo, e sobre como a arte o salvou da solidão. A pintura era o único lugar onde eu podia dizer o que sentia. E ninguém ria de mim. Eu ouvi em silêncio. E em algum momento, sem perceber, comecei a falar também. Sobre minha mãe. Sobre o convento. Sobre o medo que me levou até lá. E então, sem aviso, ele parou. Leonor, posso fazer uma pergunta? Assenti. Você já pensou em sair? Senti como se o chão tivesse sumido. Era como se alguém tivesse nomeado o segredo que eu lutava tanto para não confessar nem para mim mesma. Já pensei, sim. Respondi, em voz baixa. E por que não saiu? Porque eu não sabia se Deus ainda me ouviria, fora de lá. Ele não riu, nem reagiu com surpresa. Apenas olhou nos meus olhos e disse: talvez Deus só esteja esperando você escutar a sua própria voz. Naquela madrugada, fui até a pequena capela da paróquia. Ajoelhei no banco de madeira fria e rezei. Não com palavras decoradas, mas com tudo que eu sentia. Senhor, eu ainda sou sua. Mas, também sou de mim? O que faço com isso que cresce dentro de mim, como flor que rompe o asfalto? Não houve resposta. Apenas um silêncio carregado de presença. No dia seguinte, a superiora Madre Elisa ligou. Pediu que eu voltasse ao convento para uma reunião urgente. Meu coração gelou. Será que tinham percebido algo? Você volta amanhã? Perguntou Tomás, quando contei. Sim. Mas, não sei se volto depois disso. Ele segurou o pincel, como se quisesse dizer algo, mas não disse. Apenas me entregou um envelope branco. Se não voltar, abra no caminho. Mas só se sentir que deve. Guardei no bolso do hábito. Naquela noite, quase não dormi. Na manhã seguinte, entrei no trem com o coração pesado. O mar de Cascais ia ficando para trás pela janela. Abri o envelope. Dentro, havia um papel dobrado, com uma única frase escrita à mão. Se for amor, ele não vai te fazer escolher entre Deus e você mesma. E uma pequena aquarela. Era eu. Sem o hábito. Sorrindo. Com as mãos manchadas de tinta. Quando voltei ao convento em Évora, tudo parecia igual. O som dos sinos. O cheiro das velas. O murmúrio suave das orações em latim. Mas eu já não era a mesma. Caminhei pelos corredores estreitos sentindo o hábito pesar mais do que nunca. As irmãs me abraçaram com carinho. Madre Elisa sorriu, mas havia algo nos olhos dela que me dizia: ela sabe. Durante a reunião, ela falou pouco. Disse apenas: a fé é um lugar de entrega, irmã Leonor, mas também de escuta. Se dentro do seu silêncio algo grita, é porque precisa ser ouvido. Não comentou mais nada. Mas aquelas palavras ficaram em mim. Como sementes. Como fogo. À noite, me sentei na capela vazia, sozinha. A vela acesa tremulava, e a sombra dela dançava nas paredes de pedra. Olhei para o crucifixo, como sempre fiz desde menina. Mas pela primeira vez, não pedi perdão. Nem clareza. Apenas perguntei: e se eu quiser ser duas coisas ao mesmo tempo?
Tua e minha. O silêncio respondeu. Mas dessa vez, não foi vazio. Foi um silêncio cheio de permissão. No quarto, abri minha mochila e tirei a aquarela que Tomás havia me dado. Passei os dedos sobre o papel. Ali estava eu. Sorrindo. Livre. Colorida. Senti vontade de chorar, mas não chorei. Senti vontade de fugir, mas fiquei. Na manhã seguinte, fui até o jardim interno do convento. Era um espaço pequeno, simples, com algumas flores, um banco de madeira e um espelho antigo preso ao muro de pedra. Olhei meu reflexo por minutos. O que vi ali me assustou. Não por estar feia, mas porque vi uma mulher. Não uma santa. Não uma irmã. Uma mulher. Com desejo de viver. 2 semanas se passaram. Fiquei em silêncio. Não escrevi para Tomás. Mas todos os dias, abria o envelope e lia sua frase. Se for amor, ele não vai te fazer escolher entre Deus e você mesma. Na 3ª semana, recebi uma carta. Não assinada. Mas reconheci a caligrafia. Era dele. Tinha poucas palavras. Hoje, fizemos uma exposição com os desenhos das crianças. O seu ainda está na parede. Uma menina me perguntou: ela volta? Eu não soube o que responder. Se voltar, vou estar lá, com os olhos abertos. Respirei fundo. O coração bateu forte. Mas ainda hesitei. Numa tarde nublada, Madre Elisa me chamou novamente. Fomos caminhar pelo claustro. Ela, calmamente, disse: você sabe que os votos são escolha, não prisão. Se escolheu, permaneça. Mas se sua alma pede outra forma de servir, não lute contra isso. Olhei para ela, surpresa. Madre, a senhora acha que eu estou me perdendo? Ela sorriu, serena. Não, filha. Acho que você está começando a se encontrar. Naquela noite, tirei o hábito com mãos trêmulas. Não por vergonha, mas porque era a primeira vez que o fazia não por necessidade, mas por escolha. Vesti uma roupa simples. Olhei de novo no espelho. A mulher ainda estava lá. E agora, ela sorria. Peguei uma mochila. Coloquei apenas o essencial. Antes de sair, deixei um bilhete sobre a cama. Ainda sou fé. Mas agora, também sou cor. Saí pelas portas do convento em silêncio. O céu estava limpo, e as estrelas, brilhantes. Peguei o primeiro trem para Lisboa. Depois um ônibus até Cascais. Cada quilômetro parecia me devolver um pedaço de mim. Quando cheguei à escola de arte, as luzes já estavam quase apagadas. Mas ele ainda estava lá. Sozinho. Com os pincéis nas mãos. Quando me viu, não disse nada. Apenas sorriu. E seus olhos eram os mesmos da pintura. Dei um passo. Depois outro. Até estar perto bastante para ouvir sua respiração. Voltei. Eu disse, com a voz embargada. Ele não me abraçou. Não me tocou. Apenas respondeu. Então agora a gente começa de verdade. Estar ali, diante dele, sem o hábito e sem as muralhas invisíveis que carreguei por tanto tempo, foi como respirar pela primeira vez. Mas a liberdade tem seu preço. Naquela noite, Tomás me levou até um pequeno chalé de madeira onde ele costumava ficar nos fins de semana. Simples, cheio de quadros encostados nas paredes e cheiro de tinta fresca. Não houve nada além de silêncio. Um chá quente e 2 pessoas tentando entender o que seriam dali em diante. Ele me ofereceu o sofá-cama. Fiquei olhando o teto por horas, ouvindo o mar ao longe. Pela primeira vez em muitos anos, adormeci sem rezar palavras decoradas, mas com o coração em paz. Nos dias seguintes, comecei a ajudar mais ativamente na escola de arte. Agora sem o título de irmã, as crianças me chamavam só de Leonor. Algumas perguntaram se eu tinha deixado de ser santa. E eu respondia:
Talvez eu só tenha escolhido ser uma mulher inteira primeiro. A pintura voltou para mim como uma ponte, não um refúgio. Pela manhã, eu ensinava as crianças a colorir o mundo que viam. À tarde, eu mesma pintava, como se precisasse reaprender minha própria voz. Tomás sempre respeitava meu tempo. Não tocava no assunto nós dois. Mas os gestos pequenos falavam por ele. Uma xícara de café do jeito que eu gosto, um pano limpo ao lado da tela, um bilhete com uma frase só. Te ver aqui me dá fé de novo. Foi numa quarta-feira nublada que algo aconteceu. Um grupo de jovens havia sido enviado por uma ONG local para uma oficina especial. Eram adolescentes em situação vulnerável, alguns agressivos, outros apáticos. Um deles, Mateus, jogou um pincel no chão e gritou: "Isso é inútil. Nada disso muda nada." Todos se calaram. Fui até ele devagar. Sentei ao lado. Talvez não mude o mundo lá fora, mas pode mudar o mundo aqui dentro. Apontei o peito dele. Ele me encarou, com raiva nos olhos. Mas não disse nada. No fim da aula, ele veio até mim em silêncio. E desenhou algo. Me entregou. Era um coração com rachaduras, mas florescendo por dentro. Chorei pela primeira vez ali. Na frente de todos. Sem vergonha. Nessa noite, ao voltarmos para casa, Tomás parou na praia. Sentamos na areia fria, ouvindo as ondas e o vento. "Você está mais bonita", disse ele, sem me olhar. "A paz faz isso com a gente." Respondi, tentando brincar. Ele me olhou então. Não com desejo, mas com ternura. Como quem vê alguém voltando de um lugar escuro. "Posso te perguntar algo?" "Sim." "Você ainda acredita em Deus?" Sorri. Respondi com sinceridade. "Mais do que nunca. Porque agora, eu vejo também nas cores, nos gestos, nas pessoas. Talvez Deus nunca tenha sido só silêncio. Talvez Ele também fosse cor." Naquela noite, Tomás segurou minha mão. Só isso. E foi o suficiente para eu entender que, ali, havia amor. Limpo. Simples. Sem pressa. 2 meses depois, recebi uma carta. Era da Madre Elisa. "Minha querida Leonor, nem todas as missões têm que acontecer entre muros de pedra. Seu caminho ainda é sagrado. Estou feliz por saber que você está inteira. E que está sendo luz em outro lugar." Li a carta em silêncio. E soube, no fundo, que não havia mais volta. Mas também, não precisava. Na última cena dessa fase da minha vida, estávamos organizando uma exposição dos trabalhos das crianças. Cada uma pintou algo sobre fé. E Mateus, o menino rebelde, pintou um quadro grande, com uma mulher de braços abertos, de vestido azul, e atrás dela, um céu cheio de pinceladas coloridas. Título: Ela me mostrou que fé também pode ser barulhenta. A sala estava cheia de pessoas. Tomás estava ao meu lado. E eu senti algo estranho no ar. Ele segurou minha mão mais forte. Depois me olhou, hesitante, e sussurrou: "Leonor, se você sentir que sim, eu queria pintar com você pro resto da vida." Não era uma pergunta. Era um convite. E naquele momento, olhando tudo que construí fora das paredes do convento, entendi que a resposta não precisava vir agora. Mas no fundo, ela já tinha nascido comigo, há 10 anos. E só estava esperando coragem para desabrochar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.